Fala, gente! Tudo bem? Muito boa tarde para você que acompanha sempre a live do Futebol do Norte. Eu me chamo Amarildo Silva e é um prazer estar aqui com você para que nós possamos falar de futebol, mas hoje nós vamos falar de futsal. Sabe quem é o meu entrevistado hoje na live do Futebol do Norte? Ele hoje é advogado, mas começou como moleque, isso mesmo, moleque que de todos os momentos disponíveis corria para o Colégio Estadual do Amazonas a fim de participar de memoráveis, abre aspas, peladas, fecha aspas, com bolas de cernambis, de borracha, couros ou outros materiais que aparecessem e empinar papagaio com grande rabiola e linha de cerol. Sabe quem é o nosso entrevistado? Ele vai aparecer aqui comigo. Já está aqui conosco. O meu entrevistado, sabe quem é? Doutor Flávio Antoni, que me permite chamá-lo de Flávio Antoni. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, companheira Marildo. É Flávio mesmo. O doutor fica longe. Vamos conversar animadamente sobre a minha passagem, a minha modesta passagem no futebol de salão do Amazonas. E é com imenso prazer que procurarei tecer alguns comentários sobre os primórdios e os percussores do futebol de salão no Amazonas. Amarildo, não sou muito entusiástico para conceder entrevista. A minha simplicidade não me ajuda a enfrentar o microfone e participar de tão significativa distinção. Mas, como fui convidado por um profissional sério, criterioso e de renome no cenário esportivo amazonense, não pude me esquivar de tão honroso convite. Vamos lá. O futebol amazonense foi implementado no Amazonas pelo dinâmico diretor técnico do Atlético Rio Negro Clube, o incansável Carlos Coelho, na época funcionário da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, viajou para a cidade do Rio de Janeiro. Lá chegando, resolveu fazer uma visita de cortesia ao glorioso Fluminense Futebol Clube, que mantinha intercâmbio social com o líder da cidade. No ensejo, aproveitou a oportunidade para obter informações e orientações e os procedimentos, como era praticado a nova modalidade esportiva que se tornou coqueluche no Brasil, futebol de salão, pois desejava implantar no Amazonas, especificamente no Atlético Rio Negro Clube, adquirindo as regras e as bolas para concretizar a sua ideia. Regressando a Manaus, expôs o seu projeto à diretoria do Atlético Rio Negro Clube, que apoiou integralmente o seu plano e, a seguir, reuniu vários atletas rionegrinos, como Arnaldo Santos, o grande cronista esportivo do estado do Amazonas, Totônio, José Rogério Cordeiro Antoni, meu querido irmão, Aldério, Aguinaldo Santos, Álvaro Santos, Luiz Versosa, José Levi e outros pleiades que a minha memória não consegue lembrar, mas fica o nosso respeito a eles também. No ano de 1956,
lança oficialmente o futebol de salão na quadra da Francisco Guimarães, do Atlético Rio Negro Clube, com a realização do torneio entre as equipes líder da cidade, Rio Negrino, Barriga Preta, que foi um sucesso absoluto. Portanto, esses valorosos atletas foram os principais expoentes, comandados pelo demodado e notável Carlos Coelho, do lançamento do futebol de salão no Amazonas. A eles, a nossa sincera homenagem. É de se destacar também as minhas homenagens aos atletas que contribuíram brilhantemente para o desenvolvimento do futebol de salão no Amazonas e engrandeceram a minha modesta participação no solonismo amazonense. A minha gratidão a Ronaldo de Aguiar Lira, o Guaxinaldo, Munir Lourenço, Manel do Carmo Chave, o Maneca, presidente do Nacional, meu dileto amigo e Ferroz, adversário, Antônio Germano da Costa Gadelha, José Henrique, Joaquim Carlos de Souza, Muriçoca, Manel José de Holanda, Mário José da Costa, primoroso goleiro de futebol do Atlético Rio Negro Clube, Roberto Berdana, Petronilo Antônio da Silva Jardim, Joaquim, Antônio Tartaruga e outros players que deixo de mencionar pela minha memória cansada de ancião, mas também de grande valor no cenário manauara. Ressalto também o meu pleito de gratidão em memória a Armando Brasil, Álvaro Mestrinho, Adérito Penafor, Valdir de Souza Marques, excelente goleiro do Nacional de Futebol de Salão do Nacional Futebol Clube, José Rogério Cordeiro Antoninho, meu querido irmão, Adriano Severiano Nunes, dileto colega procurador do Estado, Alfredo Brauli Pinto, Manel Coitinho dos Santos, Nazaré, Paulo Roberto da Costa, Edilson Farias Maia, Francisco Clezemir, Raimundo Pinda de Albuquerque, Nelson Matia, Jumi Bonates, Fredoca, grande jogador de São Raimundo Futebol Clube também, Almério Valente e José Levi. Bom, Amarildo, a minha modesta trajetória no futebol de salão ocorreu em São Paulo, quando fui estudar em 1956, onde integrei a seleção do Colégio Piratininga. Regressando a Manaus, passei a participar da equipe do meu querido Atlético Rio Negro Clube. Estreiei contra a equipe do Floriano Futebol Clube no torneio promovido pela Associação do Cronista Esportivo do Amazonas, com a vitória do valoroso adversário pelo placar de 2-1. Tive uma rápida passagem pelo Olímpico Futebol Clube, saindo vitorioso no torneio com a participação do Nacional, Sul-América, América Futebol Clube. Retornando ao meu clube do coração, continuei as minhas atividades no Atlético Rio Negro Clube e fui convocado pela primeira seleção amazonense que saiu de Manaus para participar da chave norte de futebol de salão do Campeonato Brasileiro, que seria o Campeonato Brasileiro. Essa chave foi realizada em Fortaleza, composta do Seleção Cearense, Seleção Amazonense
e seleção Pode falar. maranhense. Isso. Hein, Flávio? Eu vou lhe interromper por conta de um detalhe. Como? Nós estamos chegando no Norte e Nordeste, correto? Certo. Mas antes eu quero, senão eu vou passar batido e eu não vou me perdoar. Antigamente, no antigo futebol de salão, se arremessava a bola direto para o pivô. Era. Só que um goleiro chamado Flávio inovou. Conte para o internauta do Futebol do Norte, para o público, qual foi a inovação que o Flávio implantou, que na época não era comum que os goleiros de futebol de salão faziam ao arremessar essa bola para o campo da quadra. De fato. Primeiramente, que a bola era de crina, né? Não era essa bola moderna, agora era de crina, de cavalo. E quando eu cheguei aqui, o goleiro, quando fazia uma defesa ou estava de posse da bola, ele lançava para está me faltando a memória. Para o atleta que ficava no meio da quadra para cabecear para as laterais, a fim de entrar o companheiro para chutar em gol. Eu aprendi em São Paulo, porque quando eu saí de Manaus, é bom ressaltar isso, quando eu saí de Manaus, não existia futebol de salão em Manaus, certo? Ele foi lançado, como eu disse, quando eu estava em São Paulo, já que eu fui estudar. E certo dia, naquela época, vale acrescentar isso, naquela época, ia-se para o colégio de paletó e gravata, em São Paulo. E acabou a aula à tarde, eu fui dar uma olhada na quadra e a seleção do colégio estava treinando. Ia começar o treino e faltou um jogador. E, geralmente, na minha época, era assim, quando faltava um, ou ia para o gol ou ia para a ponta esquerda. Aí perguntaram, você não quer treinar com a gente para completar aqui? Eu, fominha de bola como era, tirei o paletó, tirei a gravata, fiquei só de calça e comecei fui para o gol. E jogava a bola errado, jogava por cima. Os caras disseram, não é assim, tu tem que jogar a bola, tem que bater no teu campo e sair para o campo adversário. Tu não pode estar lançando por cima. Tal. Aí eu fui aprendendo, fui aprendendo. Quando terminou o treino, eles perguntaram, vem cá, tu não queres vir treinar na seleção do colégio? A compor a seleção do colégio? Eu digo, rapaz, eu vou falar com meu tio, que eu tinha 16 anos. Então, eu moro lá com meu tio, então eu tenho que pedir permissão dele. Se ele permitir, eu virei sim. Isso em São Paulo. Assim iniciou a minha vida esportiva no futebol de salão. E quando cheguei aqui em Manaus, volto a frisar, a bola era lançada pelo alto para o pivô cabecear para um lado ou para o outro. E eu já comecei a jogar no chão a bola. Tá? E foi uma inovação que me parece que eu tive a sorte de fazer no futebol amazonense, não no futebol de salão amazonense. Ô, Flávio, me diz uma coisa. Quando você jogou futebol de salão, não era como hoje os ginásios, porque eram quadras. Primeiro que não eram cobertas, né? E quando chovia, durante o jogo parava. E se chovesse antes,
quem fosse jogar também tinha que colocar a mão na massa ou a mão no pano para enxugar o piso. Companheiro, eu enxuguei muita quadra para treinar e para jogar com rodo. Pegava ou então com a vassoura, ia varrer as quadras, porque não existia ginásio. O primeiro ginásio que surgiu em Manaus foi o do Sesc Senac, ali na Henrique Martins, que até hoje existe. Né? Então, eu Assim, o ginásio do para treinar e para jogar, enxuguei muita quadra. O ginásio do Sesc, a propósito, no dia do seu aniversário agora, quando o senhor completou 80 anos, lá no Centro de Convenções Vasco Vasques, o senhor recebeu uma homenagem e existe um troféu, eu vou dar trabalho para o Ivanildo. Peça para o Ivanildo trazer aquele troféu que está aí no seu escritório, por favor, que é para nós brindarmos o internauta. O troféu, né? Olha, como ele disse, eu sou muito retraído para homenagem. É questão do meu temperamento, a minha modéstia. Eu não sou muito entusiástica disso. Mas o meu querido amigo Adécio Frota, né, numa homenagem toda, me convidou para. Queria fazer uma homenagem para mim. Aí eu disse: não, companheira, eu não gosto disso. A minha época já passou. Quem me conheceu, me conheceu. Quem me conheceu, paciência. Eu disse: não, pô, mas eu quero fazer um torneio de futebol de salão com teu nome. E eu quero a tua permissão. Eu relutei um pouco, mas aí meus parentes, amigos, tudo isso me convenceram e eu fui digno dessa honrosa homenagem feita pela a FEComércio, ou seja, a Federação de Indústria do Amazonas, que criou esse troféu para ser disputado pela a Copa Sesc de 2000 e será eterno esse torneio. Toda vez que houver esse torneio, essa taça será agraciada ao vencedor. Isso me honrou muito, como estou muito honrado em estar falando com você. Né? Porque, volto a repetir, eu sou muito arredio a esse tipo de coisa, mas, devido à sua postura, à sua dignidade, em benefício do esporte amazonense, eu não poderia nunca deixar de atender o seu pedido para conceder essa modesta entrevista. Agora... Pode falar. Tem outras situações que eu gostaria de exaltar aqui. O meu pai, meu inesquecível pai, foi um homem muito dinâmico, um rionegrino de primeiro quilate. Certo? Enquanto viveu, foi diretor do Rio Negro. A trajetória dele dentro do Rio Negro foi muito benéfica para o clube. Não só pela sua presença, mas também pelas suas ações em benefício do Rio Negro. Agora, você acabou de mostrar aí um livro que nos deixa sempre muito triste pelo episódio que aconteceu. Esse livro do meu pai trata dos 186 dias de prisão que ele foi preso na época
da ditadura Vargas, sobre uma acusação completamente despropositada. E o meu pai já era diretor do Rio Negro, mas você vê como é a vida, né? Quando ele foi, chegou um telegrama do Rio de Janeiro mandando prender o meu pai. Ele foi para a redação da Tarde, que era o jornal dele, e chegou lá, o chefe de polícia, Paulo da Cruz Salagrana Marinho, e o delegado Sebastião Norões, que foi professor do Colégio Estadual, muito tempo de geografia. E meu pai já sabia que ia ser preso. Disse, oh, que honra, que prazer em receber na redação do meu jornal. Aí o, o, o chefe de polícia, naquela época, era chefe de polícia, que funcionava, a chefatura de polícia funcionava ali na Marechal Deodoro. Senhora, nós estamos aqui numa missão muito ingrata e mostrou o telegrama. Aí meu pai disse, olha, vocês vão embora que eu vou me apresentar no comando da Polícia Militar. E assim foi. Passou 19 dias incomunicável, 180 dias preso. Certo? O interventor federal, na época, Álvaro Maia, foi visitá-lo e ele noticiou essa visita. Foi com o ajudante de ordem, o capitão, e o papai anunciou no jornal dele. Qual, além desse trauma que nós já vivíamos, sofremos mais um revés muito grande. Qual foi? É que quando o jornal foi noticiado, o governador em exercício mandou prender o jornal e rasgar o jornal para que não fosse noticiado. Se você verifica o seguinte, infelizmente a imprensa não tem liberdade total, isso já vem de longe, infelizmente. Mas aí meu pai fez um artigo chamado O Conde de Bergeret, que era exatamente um conto do Anatole França, que dizia que esse conde tinha um cachorro e quando o pessoal ia visitá-lo, o cachorro era manso. Quando ele saiu, o pessoal mordia no, no calcanhar dele. E mais triste ainda é que a sociedade toda se afastou da minha casa. Meu pai já era diretor do Rio Negro. Se afastou da minha casa porque meu pai era alcunhado de Germanópolis, só sobrando o desembargador Arthur Vigílio, que foi fazer uma visita debaixo de chuva ao meu pai e à minha mãe. Desculpe, mas a emoção tomou conta do meu sentimento. E prestar a sua solidariedade. Essa é uma passagem triste da minha vida, certo? Tem, efetivamente, uma morredora saudade dos meus pais. Quando falo deles, me dá vontade de chorar, como estou acontecendo agora. Flávio, e é bom que se diga que esse episódio
que virou livro, de Aristófanes Antoni, Evocações Sentimentais, os meus 184 dias de prisão, você tinha 1 ano de vida. Praticamente 80 anos atrás. Exatamente. Existe um ponto, me permita, aqui no livro, que eu gostaria de ler, que diz o seguinte: o jornalista Aristófanes Antoni é um dos nomes mais ilustres da família Antoni, que se radicou no Amazonas há quase 2 séculos, quando seu patriarca, Henrique Antoni, nascido na Córcega e perseguido pela política imperialista de Napoleão, se exilou no antigo lugar da Barra, sede da capitania de São José do Rio Negro, atual cidade de Manaus. Durante a Guerra do Paraguai, Henrique e seu filho mais velho, Luiz, seguiram para a corte e alistaram-se como voluntários brasileiros, chegando ambos ao posto de coronel. Henrique morreu em combate e foi condecorado post-mortem com a Ordem da Rosa pelo imperador D. Pedro II. As dificuldades na família Antoni, os momentos marcantes e a superação, elas passam por gerações, hein, Flávio? Porque não foi apenas com Henrique Antoni, o patriarca, com seu pai, mas com você também. Recentemente, você é uma testemunha viva do atual momento difícil que o povo, todos nós estamos vivendo. E, se você me permite, eu gostaria que você relatasse o quanto a linha da vida, ou os anjos, a superação do universo, são marcantes na vida da sua família, chegando até seu filho. Perfeitamente. Se estou vivo, eu, minha mulher, efetivamente, temos primeiramente que agradecer a Deus. Depois, ao meu adorado filho Flávio, que quando foi detectado que nós estávamos com Covid, disse: papai, nós vamos embora daqui para o Rio de Janeiro. Aqui não tem estrutura de saúde para nos tratarmos. E fomos embora para o Rio de Janeiro. E lá chegando, a minha querida esposa, de todas as horas, amiga, amante, foi internada com o Covid. Passou 9 dias entubada. E eu, logo depois, também fui internado, passando 9 dias também entubado. E, graças a Deus, que me deu a dádiva de superar essa fase, e aqui estou, alegremente lhe concedendo essa entrevista pela sua grande benevolência que tem tido comigo em todos os momentos que nós nos encontramos. Foi difícil, mas superamos. E estamos vivendo. Para mim, eu tenho a grande honra e o orgulho de ter um filho maravilhoso que eu tenho,
que hoje em dia está numa missão muito difícil, mas tem cumprido honrosamente, com austeridade, com dignidade e com caráter a sua missão. A ele, o meu filho, a minha eterna glória de ser seu pai. Certo? Eu vou abordar também um outro assunto que eu fiquei sabendo através, eu vou compartilhar isso com o público, porque desde quando seu filho nasceu, acho que ele está com 34 anos, né? A cada aniversário você sempre escreveu uma carta, não foi, Flávio? A cada ano você fez uma carta que se tornou livro. Aguenta emoção, hein, Flávio? Aguenta emoção. Se tornou livro e ele te presenteou. Ele me surpreendeu. E já veio a segunda edição por aí. Há 3 anos atrás, eu sempre, desde quando ele nasceu, os meus sentimentos de pai amoroso, sempre fez uma carta para ele no dia 24 de dezembro, a data do seu natalício. E há 3 anos atrás, ele, num gesto nobre, que me atingiu com muita emoção, os meus sentimentos, chegou de papai, olha aqui o presente do seu aniversário. Foi exatamente o que ele mandou. Imprimir e editar um livro com todas as cartas que eu fiz a ele. Conselhos do meu amado pai. E agora, quando eu completei 80 anos de idade, ele também, num gesto altruístico, me fez a segunda edição do livro. Essa é a primeira edição. E essa é a segunda edição. Quem tem um filho dessa qualidade é um homem realizado. Quem tem uma mulher extraordinária, como eu tenho, que é minha amiga de todas as horas, é um homem feliz para a vida toda. Ô Flávio, pode continuar, porque tem uma frase sua que eu não posso também deixar passar. Doutor Flávio, não. É Flávio. Tá bom, Flávio. Compreender. Não, eu só tenho a agradecer a Deus essa dádiva que Ele tem me dado de ser um homem feliz, de ter o carinho dos meus familiares, dos meus amigos, certo? De todas aquelas pessoas que convivem comigo. Eu quero lhe dizer o seguinte, à primeira vista, se você olhar para mim, você diz, esse cara é muito prepotente. Mas eu não sou, não. Eu sou muito humilde. A humildade é a grande virtude do ser humano, uma das grandes virtudes do ser humano, sabe? Ninguém é superior a ninguém. Todos nós somos iguais. Todos nós temos uma passagem, uns mais feliz, mais brilhante, outros sem ter a projeção que alguns têm, mas não deixam de ser uma pessoa de caráter, de dignidade e de valor inestimável. Ô Flávio, tem uma frase sua que você me disse que
Eu até anotei aqui. Você disse assim, Amarildo, eu nasci com cheiro de tinta, de jornais e do Atlético Rio Negro Clube. O teu pai, o Aristófano, foi diretor do Rio Negro, foi presidente do Atlético Rio Negro Clube, se eu não me engano, por 2 vezes. E era dono, era proprietário do jornal A Tarde Vespertino. Com esse sentimento, quando você diz assim, olha, marido, eu nasci com cheiro de tinta do jornal, que é claro, a empresa do seu pai, na época, e do Rio Negro. É como eu lhe disse anteriormente. Quando eu nasci com cheiro de tinta, certo? Porque o meu pai sempre dedicou a sua vida à imprensa amazonense. Foi presidente da Associação Amazonense de Imprensa. A Associação Amazonense de Imprensa foi fundada na redação da Tarde. O primeiro presidente da Associação Amazonense de Imprensa foi o doutor Vicente Reis, pai do governador Arthur Reis, e composta de intelectuais do estado do Amazonas, como Valdemar Pedrosa, Ramayana de Chevalier, Leopoldo Pérez, desembargador Salinhac e tantos outros de renome da literatura amazonense. Isso, para mim, também é um motivo de muito orgulho do meu pai. Em toda a sua vida, dizia que era um escriba do jornalismo amazonense. Tu chegasse a me dizer até que ele gostava de ser tratado como repórter. Ele diz, olha, não é questão que eu seja jornalista, eu sou repórter. Ele sempre dizia isso. Tanto que o cartão de visita dele estava lá, Aristófano Antonin, repórter. Ele foi um dos antigos, muito antigos, membro da Academia Amazonense, membro da imprensa brasileira, da, da imprensa, da Associação Amazonense. Brasileira de Imprensa. O presidente era o Herbert Rose. O papai trabalhou no jornal, o Jornal do Rio de Janeiro, na época que as tragédias de Ataíde, o grande imortal da Academia Amazonense de Letras, foi parceiro do meu pai. Tanto que ele foi que escreveu a contracapa do livro dele, Sombras e Reflexos, que foi lançado também em memória a ele. Todos esses livros, esse livro que você teve a gentileza de mostrar, foi lançado também após o seu falecimento. Eu resolvi mandar editar na imprensa oficial e foi feito o lançamento no Atlético Rio Negro Clube, que teve uma boa vendagem esse livro, e o resultado dessa vendagem, a minha mãe, a família, doou ao asilo Dr. Thomas.
Esse livro aqui, que eu vou lhe mostrar, Sombra de Reflexo, também foi editado com ele, com um prefácio, está aqui, a tragédia de Ataíde, tragédia de Ataíde, e um prefácio do, do, do Álvaro Maia, do intelectual, grande intelectual, doutor Álvaro Botelho Maia. São recordações que ficam gravadas eternamente no coração de todos nós. Ô Flávio, lembra, conhece esse livro? Sim, sim, sim. Sim, Esse livro aqui, sim. eu guardo ele com o Do maior Manel carinho. Brasto Lira. Eu tenho esse livro. Exatamente. Foi, foi, foi escrito pelo um dos renegrinos doente, que era o professor Manel Basto Liras, que chegou a ser presidente do Rio Negro também. Isso. Na Esse época livro, do meu pai, ele era vice-presidente, um dos vice-presidentes. Com o falecimento do meu pai, ele assumiu a presidência do Rio Negro e fez essa brilhante obra que marcou a vida do nosso querido líder da cidade, o Barriga Preta. São, a história são, desse são, livro. são memórias que o povo pouco conhece, mas a vida é assim. Eu tenho aqui em minhas mãos algumas fotografias. Esse plantel do Atlético Rio Negro Clube foi que disputou a Copa Norte de futebol de salão em Belém. Está aqui Álvaro Mestrinho, aqui da direita para a esquerda. O Tonho Tartarugo, Petronilo, Flávio, Alfredo e Adrião, agachado. José Rogério, Luiz Geraldo, Nazaré, Armando, Paulo e Berdana. Ô Flávio, foi essa Copa Nordeste que tu recebeu o convite para ficar em É, Belém. Por que tu não eu ficou? tive, eu dei sorte em algumas partidas que eu fiz, que o pessoal de Belém, alguns dirigentes vieram conversar comigo, perguntando se eu não queria ficar em Belém. Eu digo, não, 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 não. E talvez pelas minhas boas apresentações, eu fui escolhido o goleiro da Copa Norte, a seleção da Copa Norte, eu fui escolhido como goleiro. E foi onde eu senti a minha maior emoção jogando futebol de salão. O atacante do Paysandu entrou e chutou umas 3 vezes. Chutou a primeira, eu rebati, ele chutou a segunda, eu levantei, rebati, caía no pé dele. Ele chutou a terceira vez, eu segurei a bola. E quando eu segurei a bola, o ginásio todo levantou e me aplaudiu. Então, talvez por isso que eu tenha sido escolhido como goleiro da seleção. Vocês me desculpem, eu não gosto de contar essas histórias, não gosto não, porque pode ser interpretada de outra maneira e eu não, sou muito humilde para estar exaltando as minhas qualidades.
Mas, às vezes, o momento exige que a gente explique Sim, detalhadamente. Eu, quando entrei na faculdade, todo ano eu viajei com a seleção universitária para participar dos Jogos Universitários Brasileiros. E em Goiânia eu tive também uma boa atuação, acredito eu, que também fui escolhido o goleiro, melhor goleiro dos Jogos. Mas a vida é assim. Isso são as glórias que a gente quer esquecer, mas a memória não permite. E assim a gente vai levando a vida, certo? Eu tive algumas passagens, por exemplo, eu tenho recorte de jornais como esse daqui do nosso inesquecível Carlos Amit, né? Que escrevia o Baú Velho e fazendo uma boa referência à minha pessoa. Esse do Leal da Cunha também, né? Num jogo aqui em Manaus, em Rio Negro e Olímpico, na Semana Rio Negrina. Isso são reminiscências. Aqui, no jogo da Semana da Asa, né, que a seleção universitária foi convidada para participar e foi campeã da Semana da Asa de Futebol de Salão em 1969. E eu fui agraciado com uma medalha porque foi uma equipe de futebol de salão e foi uma equipe de voleibol e de basquete. E eu fui agraciado como o melhor jogador de toda a competição. E ganhei uma medalha e também uma passagem, Manaus e Manaus, pela antiga paraense que faliu. Eu nem usei a medalha, eu nem usei a passagem. Desculpe eu estar contando essas histórias minhas, mas você merece porque você é uma pessoa criteriosa, uma pessoa séria, honesta nos seus propósitos, de divulgar Fábio, sempre as coisas melhores. perfeito. Não tem como desvencilhar a sua pessoa do seu pai. Então, existe uma... diante dos associados, no Salão dos Espelhos, o secretário do clube, no caso, o Atlético Rio Negro Clube, na época, o Manuel Bastos Liras, professor Manuel, leu o discurso alusivo à colocação da primeira pedra do parque aquático. E nessa foto aqui, estão Manuel Barbuda, Álvaro Maia, Cloter Gama, Manuel Bastos Lira, Aristófano Antoni, João Avelange, que chama-se Jean Faustin Godofroy Avelange, o belga naturalizado brasileiro, Afonso Castelo Branco Galvão e Arthur Bastos Rebelo. Época da história do Atlético Rio Negro Clube, do chamado Clube da Elite,
E aí eu quero perguntar ao Flávio, como rionegrino, como tricolor carioca que é, torcedor do Fluminense, e como tricolor paulista, porque quando foi estudar em São Paulo, se agraciou, simpatizou com o São Paulo Futebol Clube. Quando nós teremos o Rio Negro imponente, forte, voltando a brilhar no cenário do futebol? Esse ano, na Série B, não conseguiu acesso, Flávio. Olha, é lamentável, é muito lamentável que o negro esteja passando por essa fase difícil, certo? No momento, mas eu acredito que os atuais dirigentes saberão honrar a tradição rionegrina e levantar a glória do nosso clube com muito ardor e de trabalho. É um pouco difícil, porque a situação não é das melhores financeiramente, mas eu acredito na, na pujança e no dinamismo do atual dirigente do Atlético Render Clube. Agora, gostaria também, diante do que eu acabei de falar, aqui está, né? Publicado no jornal Liberal de Belém, a seleção da Copa Norte. Composta. Sei se está dando para ler aí. Agora, aqui embaixo. Ah, sim. É isso. Isso é a minha trajetória no futebol de salão do Amazonas e algumas passagens. Eu joguei muito também na ABI, na ABB do Rio de Janeiro. Quando estive no Rio de Janeiro, passei um ano lá. O meu dileto companheiro de equipe do Atlético Render Clube, Álvaro Mestrinho, jogava já lá e me convidou para ir lá. Eu fui e fiquei jogando no time da ABB do Rio de Janeiro. Olha, Chegou Marildo, para passar pelo Olímpico, Flávio? eu tive uma rápida passagem pelo Olímpico quando nós disputamos um torneio com o Nacional, Sul-América e América e sagramos também campeão lá no Olímpico, nesse rápido torneio, nesse torneio relâmpago que houve lá. É. E Lembrando... Oi, Flávio, pode falar. não, essa é a minha vivência, esses dados, esse que eu acabei de falar, foi a minha vivência modesta no futebol de salão amazonense. Hoje em dia, o famoso futsal, completamente diferente das regras da minha época, mas também um jogo muito aguerrido, um jogo muito bem disputado, onde sobressai grandes craques, como o Falcão, foi um extraordinário, talvez
o melhor jogador de futebol de salão que o Brasil já teve, como também eu não posso esquecer nem de mencionar, para mim, como o melhor jogador que o Amazonas teve, chamava-se Álvaro Mestrinho e Armando Brasil. Dois excelentes jogadores de futebol de salão do estado do Amazonas. É excelente mesmo. Versátil, raciocínio rápido, dribles maravilhosos, oportunismo extraordinário em botar a bola para na rede dos adversários. Todo nós, a primeira seleção amazonense que saiu eram 5 jogadores do Rio Negro. Por quê? Porque nós treinávamos todo dia, como eu disse, quando chovia, nós íamos para lá com rodo ou com vassoura, limpar a quadra para treinar. Nós treinávamos todo dia à tarde, todo dia. Eu ia e todos iam. Aquele que faltava, eu ficava indignado, porque eu dizia, pô, eu sou filho do presidente e venho treinar, por que, que os outros não podem me treinar? Ah? Então, os 5 foram convocados para a seleção amazonense. Fui eu, Nazaré, Guaxinaldo, Álvaro e Armando. Esses 5 foram para a seleção. E no último jogo, nós enfrentávamos o Maranhão, que foi vice-campeão, e nós perdemos o jogo por 3-2. No dia seguinte, fizemos um revanche com ele e demos de 5-2 no Maranhão. Perdemos para o Ceará, perdemos para Belém, mas foi um aprendizado muito bom para o futebol amazonense, futebol de salão amazonense. Tive uma rápida passagem no futebol profissional. Depois da minha passagem por Belém, devido ter dado sorte, ter feito boas apresentações, o pessoal, não, Flávio, vamos treinar futebol de campo. Eu digo, rapaz, não, a diferença é muito grande. É uma quadra de uma trave de 2 metros, a outra é de 7. Não, mas vamos. Aí eu comecei a treinar. E o Rio Negro foi fazer uma excursão a Rondônia. E o grande goleiro imortal, Aranha Preta, que era o Clóvis, não pôde ir. Aí fui eu e foi o Pingado. Primeiro jogo, estava bem, jogando bem, me defendendo, fiz algumas defesas. Mas aí eu tive a maior decepção da minha vida jogando futebol de campo. Eu faço uma defesa, pego a bola e jogo no bico da área para o Fernando, valoroso. Naquele tempo a gente chamava de apoiador. E ele foi driblar um jogador chamado Mauro, que depois veio até atuar aqui no Fast Clube. O Mauro pegou a bola, chutou despretensiosamente e a bola veio rolando devagar. Devagar. E eu me abaixei para pegar a bola. Quando eu me abaixei, fiz assim, aí eu fiquei olhando, a bola passou um palmo da linha de gol.
Aí foi uma vaia tremenda e eu digo, mentira que eu não quero mais. Não, Flávio, não quero mais. Foi uma decepção, aí terminou a minha carreira no futebol de campo do Atlético Renê Clube. Foi aquele jogo contra o Ipiranga, o 4-3? Como? Foi o jogo contra o Ipiranga, do 4-3? Não, foi um jogo contra o Ferroviária do Ceará, ou lá do Rondônia. Ah, é verdade, é verdade. Ali parava, ali o Flávio resolveu encerrar a carreira no futebol de Acabou campo. minha carreira esportiva no futebol de campo. Eu continuei jogando na faculdade de Direito, mas oficialmente não. Jogava na faculdade de Direito, futebol de campo, jogava futebol de salão pela faculdade de Direito, mas profissionalmente ou na federação acabou nesse momento. Não dava mais. A equipe do Maracanã nunca tomou um revés, né? Não, mas a equipe do Maracanã era uma equipe que nós nos reunimos lá na frente do Rio Negro, todo domingo de manhã. Sentado nas barras de ferro ali na frente do Exatamente, no cano que tem lá. Hoje em dia, a gente sentava ali e se reunia à noite, e no domingo de manhã íamos para lá, ficávamos sentados ali. E o José Lopes, que tinha um Jeep Land Rover, levava 20 pessoas no Land Rover e nós éramos convidados para jogar em balneários da cidade, porque a gente não tinha nada. Então, foi um time muito bom que nunca perdeu. Depois, Maracanã acabou e eu fui convidado para jogar pelo Balalaica, um bar que tinha na esquina da Epaminondas com a Leonardo Malcher, que hoje em dia é uma farmácia com o nome de Balalaica. Ali era um bar muito famoso, em frente era o Olímpico Clube. Né? Depois que o Olímpico passou lá para João Coelho, lá embaixo. Hoje é Epaminondas. Então, ele ia me buscar em casa e eu ia jogar por eles nos balneários da cidade. Disputamos campeonato também de balneário e tal. Mas a grande decepção também foi o primeiro campeonato promovido pela Federação Amazonense de Futebol. E a decisão foi no estado General Osório, jogando Três Amores, que era um time de um balneário que pertencia ao Braulio Pinto, mas era composto geralmente do pessoal lá da frente do Rio Negro e tal. E nós fomos, afinal, um café Manaus. Com café Manaus e num dia chuvoso. E nós éramos, os nossos atletas, era todo mundo acostumado a jogar de descalço. Né? Balneário, dificilmente na época se usava tênis para jogar futebol de campo de balneário. E lá tivemos que todos jogarmos de tênis. E isso daí para nós foi muito difícil. E acabamos sendo derrotados pelo placar de 2-1 e perdemos o campeonato. Mas são consequências. O árbitro era o professor. O árbitro, esse Manuel Bastos, é o mesmo Manuel Bastos Lira que foi o árbitro?
Era o Manel Bastos-Lira, aquele braço da Federação Amazonense de Futebol, porque o campeonato era promovido pelo Limonge, na época presidente da Federação Amazonense de Futebol. Porque o futebol de salão ele surgiu na época da FADA, Federação Amazonense de Esportes Atletas, que era presidida pelo Laércio Miranda. Aí a FADA terminou e foi criada a Federação Amazonense de Futebol de Salão. Mas o futebol de salão mesmo surgiu lá no Rio Negro, com Carlos Coelho, e o pessoal era registrado na Federação. O campeonato era feito pela FADA. O campeonato amazonense era feito pela FADA, ou seja, tanto que tinha um problema. Esse time do Rio Negro, que eu lhe falei, ele nunca disputou um campeonato. Por quê? Porque o Guaxinaldo pertencia ao outro clube. E, quando se transferiu para o Rio Negro, tinha que cumprir um estágio de 6 meses, 1 ano. Era obrigatório pela lei cumprir estágio. E nós nunca reunimos para disputar um campeonato de futebol de campo ou de futebol de salão. A melhor equipe Flávio, antes de nós encerrarmos a entrevista, antes de nós encerrarmos a entrevista com uma frase, por que Flávio Lapiseira? Olha, isso foi um apelido que um primo meu, que era ginasiano, naquele tempo o ginásio era muito respeitado e ele fazia parte da curriola, vamos dizer assim, do colégio estadual. E um dia a minha mãe virou, eu era muito peralta, e ela disse, nariz de ponta de lápis. Aí o Jonga, que era o meu primo, Jonga Versosa, que depois foi até conselheiro, de grata lembrança para mim, da família ele, o Pedro Henrique, o Edgar, o Lulu, o Luiz Versosa, que foi promotor de justiça. Todos eles eram muito chegados a mim e eu a eles. Nós tínhamos uma profunda admiração pelos outros. Me levou para o colégio estadual e começou a me chamar de lapiseira. Aí eu fui dar recado para ele, aí pegou, mas eu nunca me importei com isso até hoje. Pode dizer lapiseira aí à vontade, que não me atinge isso, não me aborrece. Pelo contrário, eu fui conhecido, ninguém me conhece como Flávio Antonino no esporte amazonense. Você pode perguntar para quem quiser. Quem foi o Flávio? Sei, mas se você disser quem foi o Flávio Antonino, foi goleiro de futebol de salão. Isso daí é só como eu sou conhecido no meio esportivo de futebol de salão. Isso também é até motivo de agradecimento por se lembrarem de mim. Né? Eu, uma pessoa tão insignificante no esporte, ser lembrado dessa maneira. A vida é assim. Eu fiz questão dessa entrevista quando o Ari Neto, seu sobrinho, me falou da sua história, disse, Ari, eu quero entrevistar esse homem, rapaz. Sabe por quê? Porque é da época do futebol de salão. A família tem história dentro do Atlético Rio Negro Clube. O pai dele foi presidente do clube, foi diretor do clube. E tem uma frase sua,
onde você assina ou encerra um documento de 6 páginas que você diz o seguinte, abre aspas, o que mais importa não é a vida, porém viver bem. E acreditai, viver sem esperar por amanhã. Colhei a partir de hoje as rosas da vida. Eu quero agradecer ao Flávio Antoni, doutor Flávio Antoni, o Flávio Doutor, não, já Lapuzeiro. disse, tira esse doutor de lado. Flávio Antoni. Mas, me permita, eu quero agradecer a sua atenção. Mais de 1 hora de entrevista, eu havia combinado contigo. Olha, vai ser meia hora, podemos? Eu disse, bem, vamos ver se a gente consegue fazer meia hora, né? Nós estamos com 70 minutos de entrevistas. 1 hora e 10 de entrevistas. Eu quero agradecer ao tempo que foi destinado, agradecer o apoio do seu assistente, tá? Todo o processo para que nós pudéssemos realizar essa entrevista pela internet, o apoio que ele lhe deu aí, o Ivanildo. E lhe desejar muita saúde. 60 anos de futsal agora, né? No Amazonas. 60 anos esse ano. Então, Perfeito. o Futebol do Norte, com muito orgulho, quer agradecer a sua atenção, por ter compartilhado histórias do nosso antigo futebol de salão e também futebol profissional, em particular o Atlético Rio Negro Clube. Muito obrigado mesmo. Obrigado pela atenção e pela a forma solícita como o senhor nos recebeu no seu escritório e está nos recebendo aqui pela internet. Olha, eu é que tenho que agradecer a honra que você me deu de participar do seu programa, certo? Que já é um programa internacional, pela sua credibilidade, certo? Pela sua postura na direção desse programa, que é um programa que rememora grandes astros do passado e grandes eventos que aconteceram no Brasil e no mundo. Certo? Meus parabéns e fica a minha gratidão pela sua lembrança de me dar essa oportunidade de externar algumas passagens da minha humilde presença no futebol de salão e no esporte amazonense. Que Deus lhe ilumine sempre, que você seja essa criatura notável, né, que você é. No primeiro contato que eu tive com você, tive essa grata impressão e que ficará indelevelmente na minha memória como uma criatura de primeiro quilate. Muito obrigado, que Deus lhe proteja, que tenha um Natal feliz e um ano novo repleto de sucesso. Certo? E até breve, se Deus quiser. Faço dos seus sentimentos e das suas palavras a minha. Estendo para sua família. Grande abraço. Tá aí, gente, o entrevistado de hoje, essa figura espetacular do futebol de salão aqui do Amazonas, e por que não dizer da região, Flávio Lapuzeiro, ou Flávio Antoni, filho de Aristófano Antoni, foi diretor do Atlético Rio Negro Clube e foi presidente do Galo da Praça da Saudade. E é tio do nosso amigo Ari Neto. A propósito, o Ari Neto, estou preparando aí a volta dele, né? A gente dificilmente vai fazer o programa presencial, mas a gente vai preparar aí um espaço para colocar o Ari Neto de volta para trazer causos, histórias. E essa entrevista foi graças à sugestão do Ari Neto, com o Flávio Antoni. Gente, eu vou ficando por aqui, beijando o coração, nessa sexta-feira. Para 2022, o meu amigo Olavo Dantas volta, tá? Para a gente poder
no Tamo em Casa, contar histórias do futebol aqui da região, tá? E, é claro, voltar também com muita informação para você aqui na página do Futebol do Norte. Eu vou ficando por aqui. O programa fica disponível no facebook.com/Futebol do Norte e também no canal do YouTube que está aparecendo na tua tela. Beijão no coração, saúde, Feliz Natal e um excelente 2022. Tchau, gente.